Irrelevante versus fundamental. Todas as nossas escolhas, elas têm perda. Na verdade, eu costumo dizer que toda escolha é uma renúncia. Quando eu quero escolher algo, automaticamente eu estou renunciando a outra. E vocês já pararam para pensar nisso? Que muitas vezes a gente não sabe escolher porque não queremos renunciar a nenhuma. Principalmente quando a gente vive, né, nessa vida frenética, porque nós estamos num mundo cheio de opções. O que mais tem é opções. Antigamente, quando a gente ia, sei lá, num calçado, uma bota, não tinha muitas opções. Hoje em dia é o que mais tem. Ou até mesmo no mercado. Antigamente era 4 opções de leite, hoje já existe tanto, leite de aveia, leite de amêndoa, isso e aquilo, e muitas vezes a gente não sabe. Então, quando a gente está, né, nós estamos nesse mundo cheio de opções, e veja como isso está claro. O simples fato de você viver num lugar implica você abrir mão de viver em outro lugar. A escolha por conviver com uma determinada pessoa, determinado ciclo, é automaticamente abrir mão de estar com outras pessoas. E muitas vezes a gente não consegue soltar isso tudo. Estamos num mundo material, limitados pelo tempo e pelo espaço. Portanto, decisões são necessárias, mas muitas vezes não sabemos decidir. Nós precisamos ter discernimento e estar preparado, né, para perder o irrelevante. E assim dizer sim para o fundamental. A escolha automaticamente é abrir mão de outra. E o que eu quero abrir mão hoje? Muitas vezes a gente não sabe o que escolher. Assim, quando a gente está apto a conquistar o fundamental de verdade, assim a gente consegue ter mais clareza das coisas que eu quero. E principalmente das coisas que eu não quero. Quando a gente não está em dúvida, não sabe o que escolher, pergunte a você mesmo. Dentro dessas opções que eu tenho, qual eu estou disposta a abrir mão? Qual é menos irrelevante para mim? E aí você faz a escolha certa. Porque nem sempre, quando você olha 2 opções, né, qual delas eu quero? Não sabemos qual caminho seguir. Tem momentos que a gente chega, principalmente numa certa idade, que a gente tem vontade de jogar a toalha, de abandonar tudo, sair correndo, né? Mas qual decisão tomar? Qual é a melhor? Quais são os pós e os contras diante da minha escolha? Muitas vezes a gente não consegue identificar isso. A gente não consegue visualizar o que é melhor. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é olhar para aquilo que é menos importante. Qual eu quero abrir mão? Qual vai me fazer menos importância? Qual é aquela que terá menos peso? Escolha sempre tem uma renúncia. E qual eu estou disposto a renunciar hoje? Assim, a gente busca sempre aumentar, né, a nossa essência, a nossa consciência, o nosso estado espiritual. Porque quando a gente está cheio de dúvidas, ainda mais nessa vida mundana, cheias de conturbações, cheias de matéria que nos coloca à prova o nosso ego o tempo inteiro, é muito difícil. É muito difícil. É aquela história entre ser feliz e ter razão. O que é melhor para mim neste momento? Às vezes é ter razão, porque há determinadas situações ou até mesmo decisões que eu preciso ter razão. Mas a maior parte do tempo, pode ter certeza que o melhor de tudo é ser feliz. Não abra mão da sua felicidade por razão alguma. Cada decisão, sim, cada decisão, e ela existe para que você dê sempre o próximo passo. E se a tua indecisão é tão grande, pergunte a você: qual eu estou disposto a abrir mão? Qual não faz mais sentido para mim? Porque o ego vai querer os dois. Pode ter certeza.
Qual é a renúncia que eu estou preparada para aceitar neste momento? Qual é o medo que eu preciso encarar para seguir em frente numa nova caminhada? Principalmente quando eu trabalho com pessoas que querem mudar de carreira, querem seguir, têm sonhos, têm projetos que gostaria de fazer, mas estão com medo de renunciar à vida atual de hoje. Coloque na balança o que realmente é fundamental na sua vida e o que realmente é irrelevante. E aí você começa a se libertar de você mesma. Você começa a libertar do seu ego e você passa a viver no teu estado de iluminação. Iluminação não é um estado de êxtase, de euforia. Está muito além disso. Quando você se sente completo, íntegro, renunciado tudo aquilo que não tem mais importância para você, quando você tem essa coragem de renunciar aquilo que é irrelevante na sua vida, a iluminação acontece. A iluminação, ela não tem excitação, ela simplesmente é. O simples fato de você estar bem porque você simplesmente está bem. Estar bem porque ganhou um carro, isso é uma excitação. Mas a iluminação, ela vai muito além disso. O êxtase é um estado de excitação, de prazer, mas isso é momentâneo, tem tempo e hora para acabar. O êxtase é um estado da mente, simplesmente um belo estado da mente. É aquilo que você criou e aquilo que você conquistou. O êxtase é só uma experiência, a euforia é uma experiência. E a iluminação, não. A iluminação é estar pleno, estar no teu estado de graça. E o que você precisa nessa manhã? Renunciar para viver isso tudo. O êxtase ainda está dentro do ego, porque aquilo te impõe diante de uma situação, de uma sociedade. Mas a iluminação, ela está muito além do ego. Está na sua conexão com a sua centelha divina, está em conexão com esse universo, com a consciência, com esse campo todo que nos conecta. Isso é estar no seu estado de iluminação. Não é que você se torne iluminado, você é. Você basta apenas se conectar a ele. Senão, você se torna essa pessoa presa nas suas emoções, presa em situações que já não fazem mais sentido de você estar ali alimentando. Não é liberdade, mas viver na iluminação, pode ter certeza. Quando você busca isso, quando você se conecta com as suas verdades, quando você consegue identificar aquilo que é fundamental para a sua vida e aquilo que você pode abrir mão, e você toma essas decisões por você mesmo, sem se importar com o que está lá fora, o que vão achar ou pensar sobre você. Quando você realmente consegue viver os seus estados de renúncia, e isso eu digo nas pequenas coisas. Muitas vezes você está ali seguindo um monte de gente no teu Insta, por exemplo, que não só te derrubam, te puxam para baixo, pessoas do passado que você fica ali no ego só para querer saber o que ela faz, o que ela deixa de fazer ou não. Abra mão disso, renuncie dessa negatividade toda. Ou simplesmente você segue grupos ou faz parte de grupos que é tão mesquinho, já não condiz com a sua essência. Mas porque o ego muitas vezes te prende a estar ali para dizer, aqui eu sou vista. E aí você vai se maltratando, você vai se alimentando, se nutrindo daquela energia que não faz mais sentido. Comece a renunciar aos teus grupos de WhatsApp. Comece a renunciar a essas pessoas que você segue simplesmente pelo ego, que não agregam em nada na sua vida. E quando a gente começa a fazer essas faxinas, digitais, você pode ter certeza que a transformação começa a acontecer dentro de você. Quais são as virtudes que estão aí dentro? É delas que você tem que começar a limpar.
É delas que você tem que começar a abrir espaço para o novo. Porque como que você quer buscar ser esse ser iluminado e você tá ali se nutrindo de coisas tão velhas e irrelevantes na sua vida? Renuncie a isso tudo. Não é ter coragem de escolher, é ter coragem de renunciar. E toda escolha é uma renúncia. Se você não sabe o que escolher, comece a olhar aquilo que você quer renunciar. E automaticamente você se conecta com a sua essência, você busca a sua sabedoria divina, que pode ser que está aí dentro, sufocada, que o universo está mandando todas as respostas para você, está escancarado ali na tua cara, mas você não está enxergando. E você não está enxergando, não é porque você não está tendo oportunidade. Pode ter certeza que todos os dias a resposta está aí na sua cara. Mas você está tão preso, arregado a situações no qual você sente medo ou não acredita de verdade na sua essência, que você tem medo de renunciar. Abra mão. O que é fundamental de verdade para você? Se você não sabe, identifique o que é irrelevante e comece essas renúncias, uma por uma. E assim você vai abrindo espaço para o novo, assim você vai enxergando, trocando as lentes, limpando isso aí, as vidraças, para qual você enxerga. Porque a paisagem é a mesma o tempo todo. A resposta está aí na tua cara, escancarado. Se você não está enxergando, isso não é culpa do universo, de Deus, ou porque você acha que você é menos privilegiado do que o outro. Muito pelo contrário. Tá tudo aí, eu tenho certeza, e tudo que acontece na sua vida, nada é por acaso. Tudo é pro teu melhor. Mesmo que aquela dor, mesmo que aquela ferida, mesmo que aquela pessoa vai lá e enfia o dedo exatamente lá no ponto onde mais está doendo. Que bênção essa pessoa na sua vida. E quando você consegue enxergar isso, que aquela pessoa que mais te humilhou, que mais te criticou, que mais te julgou, simplesmente é o universo te mandando, te colocando na rota certa, fazendo com que você se desapegue, que você renuncie a tantas coisas velhas que estão aí, que você está carregando, nesse saco pesado que está ocupando e gastando a sua energia com coisas que já não são mais necessárias. A gente tem muito apego às coisas, por isso que não conseguimos renunciar muitas vezes. Somos apegados a matérias. Tem muitas pessoas que são acumuladoras, mas tem pessoas acumuladoras de matéria, mas tem muitas pessoas que são acumuladoras de emoções. Não querem abrir mão daquela raiva, daquela tristeza. Na verdade, elas alimentam essa tristeza dia após dia. Quando aquele sentimento ruim vem, ela fica alimentando, ao invés de soltar e liberar. E é isso que a gente precisa ser. Deixar de acumular emoções destrutivas que estão aí na sua vida. Renuncie a isso tudo, porque assim você vai saber exatamente qual é o caminho que você precisa trilhar. Abrir mão é ter muita coragem. Abrir mão de querer, alguma emoção, alguma situação do teu passado, alguma dor, de querer consertar o que não precisa de conserto. Quem acredita que você ainda tem muita coisa para consertar do seu passado, esquece. Esquece. Não existe. Isso já passou. O que importa daqui para frente? Ficar sofrendo pelo que não deu certo lá atrás, ao invés de gerar sofrimento, gere aprendizado. O que você precisa fazer para aquele resultado não acontecer novamente? Quais são as mudanças? Às vezes não temos essa resposta,
Mas o simples fato da gente renunciar a todas aquelas emoções geradas por uma determinada situação lá do teu passado faz com que você se transforme de verdade, faz com que você se conecte e você se torne esse ser iluminado. Porque a iluminação é um estado de mais puro prazer, sem êxtase, sem euforia, sem milagres, né? É aquela paz interior que pode cair o mundo lá fora. Às vezes pode te abalar, mas não tira a tua paz. Você vai entender que aquilo também é passageiro, nada é eterno, nada. E o simples fato da gente entender que tudo nessa vida tem um porquê, tem um propósito, e tudo é momentâneo, tudo passa. Olha para a tua história, olha para o teu passado, olhe para tudo que você passou, olhe para todas as dificuldades que você teve. Sabe o que aconteceu? Essas dificuldades só fez com que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Nessa integridade toda, nessa fortaleza toda que está aí dentro. É aquele ditado que eu sempre falo: filhos criados de forma fácil são filhos fracos. Mas se você foi aquele filho criado com dificuldade, são os filhos fortes. Olhe para suas dificuldades como a sua fortaleza, como os pesos da musculação que você carregou nessa vida. Só te fortaleceu. Tenha coragem de renunciar. Assim você vai conseguir identificar o que é irrelevante e o que é fundamental para a sua vida. O fundamental é ter a sua paz de espírito, é ter a tua energia elevada numa frequência que você pode estremecer, mas não vai te derrubar. Você pode ficar um pouco abalada um dia ou outro, mas aquilo não te põe no chão. Na verdade, aquilo só te dá mais força para seguir em frente. Então, nesse dia lindo que está apenas começando, bora viver. Qual é o estado fundamental que você busca? Quais são as escolhas que você precisa tomar na sua vida hoje? E se você não sabe o que escolher, que caminho tomar, olhe para qual você tem coragem de renunciar. Porque assim você se coloca no caminho certo. Pergunte a você mesmo: o que eu preciso realmente renunciar na minha vida hoje? Quais são as coisas irrelevantes que eu tenho que deixar lá atrás? O que eu preciso soltar? Gratidão.